carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. Eu te dou os meus ombros pra carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória. Glória a Deus. A tua glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Paz, paz. Glória a Deus. Mais uma sexta-feira de louvor e adoração ao Rei Jesus. Quem é o homem dos teclados hoje? Serás tu, Iago? Deus te abençoe, Iago. Gente, mais uma sexta-feira. Acho que vocês estão me achando um pouquinho diferente hoje, né? Assim, a indumentária, a roupa, né? É porque eu vim direto do trabalho. Eu estou aqui com a mente turbilhando de coisas que aconteceram no dia e na semana. Mas faz parte, né? Faz parte aí nossos dias com um pouco de dificuldade, mas prioridade é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Abramos as nossas Bíblias em Filipenses. Filipenses capítulo 4. Alguém sabe o livro que nós estamos no projeto de leitura? Qual o nome do livro? Filipenses. Vocês leram Filipenses, amém? Amém, 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 amém. Eu vou contar alguns testemunhos, né? Tem gente que eu fui falar, a leitura é a nossa fonte, né? Onde Deus se revela, é através da Bíblia, Deus fala. Não é através, eu acho que Deus faria isso. Eu acho que Deus não é assim. É Deus fala através da Bíblia, da sua revelação, né? E eu sei que eu fui perguntar a determinado jovem da igreja aqui se a pessoa estava lendo, dos jovens, né? A jovem pegou e disse assim: Raul, eu não estou lendo não, mas domingo que vem tu vai ver como eu vou ter lido os capítulos tudo em que eu estou atrasado. Pastor, chegou na outra semana, no domingo, né? Na sexta eu perguntei, e aí, sexta, como é que tá? Ela, vai dar certo, domingo eu te dou a resposta. Cheguei domingo e a resposta foi, o Raul. Raul foi aperreado esse final de semana, mas sexta-feira não passa. Aí ela pegou, sexta-feira, o que foi que aconteceu? Passou e ela não leu de novo. Até que no domingo ela começou a ler. E ela já estava atrasada uns 20 capítulos do livro. Eu sei que uma semana ela ficou na linha, começou a ler o livro, terminou de ler o livro, depois de ler o livro, né, o Evangelho, depois do Evangelho foi Atos, depois de Atos ela leu Colossenses, depois de Colossenses ela leu Filipenses. Meu Deus, mano, que coisa estimulante, né? Que mudança tivemos na vida da pessoa. Outra pessoa falava lá, Raul, Atos, eu estou escrevendo um resumo. Toda vida que eu estou lendo, eu vou lá e já está dando umas 4 páginas, Raul, meu resumo, 5 páginas. Aí eu, glória a Deus nas alturas, e a pessoa crescendo em Cristo, né? E aqui que Deus se revela, e a pessoa crescendo. Mas teve gente também, pastor, que começou a ler um livro do Evangelho. Aí depois começou a ler Atos, mas ela não tinha terminado o livro do Evangelho. Aí a gente pegou e entrou em Colossenses, pastor, mas ela não tinha terminado nem o Evangelho, a pessoa também não tinha terminado nem Atos, aí que entrou em Colossenses, 4 capítulos, né? Agora vai, esse é o meu livro, 4 capítulos, e entrou em Filipenses depois. Qual foi a coisa em comum que aconteceu? Não terminou o Evangelho, não terminou Atos, não terminou Colossenses e não terminou Filipenses. Ai, Jesus do céu. Mas a pessoa está lendo devagarzinho,
na luta diária. Raul, é uma batalha, mas eu estou lendo. Essa batalha talvez você passe, mas o mais importante dela é todo dia estar se alimentando da palavra. Eu falo da leitura bíblica e Raul não tem outros alimentos não. Raul, tu fala tanto da Bíblia, haja a Bíblia, toda a Bíblia. É tipo como se só tivesse a Bíblia de alimento. Não, gente, é porque assim, tudo começa com a palavra de Deus. E a gente só sabe da palavra de Deus porque um dia alguém leu, passou pra gente, ou o Espírito Santo nos revelou, é a fonte. Assim como a oração, né? A oração também a falar, tipo, gente nunca leu a Bíblia na vida, aquele preso que estava do lado de Jesus, mas fez uma oração no finalzinho e já vai levantar e ressuscitar primeiro que a gente, né, pastor? Filipenses 4, 6. Alguém sabe decorar esse versículo? Eu criei uma meta, não sei se vocês viram, mas na pregação que a gente fez de 2 Timóteo, eu decorei 15 versículos do último capítulo de Timóteo, né? Lá na vez passada de qual foi? Filipenses. Aí eu decorei acho que 11 versículos. E mas rapaz, eu gosto de decorar as coisas, pastor. Então decorar o quê? A Bíblia. Aí, gente, eu queria fazer isso aí com vocês também, pra gente pegar e decorar um versículo da Bíblia, decorando. Às vezes eu sei um bocado. O meu problema qual é? A referência. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Onde é que está mesmo, hein? Meu Deus, onde é que está? Às vezes dá um branco onde está, mas o versículo você sabe, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Às vezes falta a referência, mas a gente sabe onde é que está escrito, né? Mas no nome de Jesus aí, Deus vai ativar a memória para a gente lembrar dos versículos da Bíblia, igual a gente lembra das séries, dos filmes. Amém? Filipenses 4,6 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Uma salva de palmas pela palavra de Deus. Chegava no final do ministério do Senhor Jesus Cristo, pastor, e ele faz uma pergunta para os discípulos. E a pergunta é: quem é que eu sou? O que é que as pessoas andam falando de mim? Como é que elas me veem? Estava chegando no final do ministério. Qual foi a resposta que disseram? Vocês lembram? Qual foi, pastor, a resposta? Uns dizem que o Senhor é Elias, que tu és os profetas, João Batista. Chegava no final do ministério de Jesus e as pessoas ainda não reconheciam, não identificavam, muitas delas ainda não identificavam que era Jesus. Era tanto que foi perguntado, Pedro respondeu e ele disse o quê? Tu és filho de quem? Filho do Deus vivo. Quem foi que revelou a ele? O próprio Espírito de Deus. Então, muitas das vezes, pastor, me trouxe à memória o projeto que nós criamos aqui na igreja de leitura bíblica, que muitas das vezes nós estamos adiantando, mas pode ser que a gente faça uma pergunta do meio da história e as pessoas não venham lembrar. Assim como o próprio Jesus Cristo não era identificado muitas das vezes por algumas pessoas, as pessoas diziam que ele era Elias, João Batista. Às vezes eu identifico, poxa, nós já estamos no livro de Filipenses, mas se eu perguntar quais foram as cartas que Paulo escreveu preso na primeira prisão em Roma, eu acho que alguém balança aqui. Eu vou perguntar para você agora, você que tiver com o olho aberto olhando para mim, eu vou perguntar quais são. Deixa eu abrir o olho agora, eu vou perguntar. Eita, todo mundo olhando assim pro lado, fechando o olho, desviando o olho. Glória a Deus nas alturas.
E o que é que eu quero dizer para vocês? Que na caminhada, no meio da caminhada, há uma revisão. Há um momento da gente olhar para trás e ver assim, ó, velho, o que foi que eu aprendi até aqui? Qual foi o meu crescimento até aqui? E dentro da história, eu olhando aqui, eu vejo que do Antigo Testamento para o Novo Testamento, o Senhor passou quantos anos em silêncio, vocês lembram? De Malaquias, o último livro do Novo Testamento. Mais de 400 anos. Até que depois de Deus muito tempo em silêncio, Ele mandou quem? João Batista. Uma das coisas é porque estava escrito. A outra qual era? Era para ajudar as pessoas a entrarem no prumo novamente. Dei um exemplo na pregação passada, acho que vocês lembram, que se eu perguntar aqui para vocês uma equação do segundo grau, eu acho que vocês vão ficar assim meio, fala, meu Deus do céu, como é mesmo, hein, tal? Raiz quadrada de não sei quanto, vezes não sei quanto, multiplica aquele negócio, logaritmo, não sei nem se isso existe ainda, né? Dá um chute na cabeça, não dá não? Qual foi a missão do João Batista? Ele veio alinhar os pensamentos de Deus com o homem. Ele veio dizer assim, ó, gente, Deus existe e Ele veio preparar caminho para o Filho dele que vai estar fazendo presente aqui na terra. João Batista fez esse projeto. Jesus nasceu, 33 anos, morreu na cruz, 3 anos de ministério, pastor. E no final do projeto dele, muita da gente não sabia nem quem ele era. E iniciou depois de Jesus um ministério de um grande homem. E esse homem foi? Foi Paulo. Antes dele, teve Pedro, né? Só que Pedro já era o líder dos apóstolos. E Pedro na igreja, ele era o líder dos apóstolos e ele teve um encontro com alguém que talvez tenha sido o maior evento do Espírito Santo no começo do livro de Atos. O que foi? A própria descida do Espírito Santo, né? E por que o Espírito Santo veio? Para se cumprir, e para que Jesus subiu, e para que Deus estivesse fazendo presente aqui. Se a gente disser assim, ó, rapaz, Jesus está aqui, glória a Deus, mas Ele está aqui na pessoa de quem? Do Espírito Santo. Quem aqui está esperando a segunda vinda? Todos nós, né? Então quer dizer que a segunda vinda, quer dizer que Ele veio, e Ele está esperando o dia de ainda voltar. Ó, como nós esperamos por esse dia, né? Aquela música diz, ó, como nós esperamos pelo nosso casamento, né? Da noiva com o noivo. O Espírito Santo veio, a igreja começou a crescer e nasceu um grande homem, Paulo. E o Novo Testamento é um Novo Testamento paulino, né? Porque ele tem a maioria dos seus livros. Quantos livros ele escreveu? Dos 27 do Novo Testamento, mais ou menos 13 livros, né? 13 livros, talvez um pouco mais, porque em Hebreus, às vezes, a gente não sabe quem foi que escreveu. Às vezes, uns dizem que foi Paulo, outros dizem quem foi o outro autor? Lucas. Inclusive, o pastor Michel acredita fielmente que foi Lucas que escreveu, né? Inúmeros outros teólogos acreditam que foi Lucas que escreveu Hebreus. Em quantidade de capítulos, talvez o maior escritor até da Bíblia, né? Pela quantidade de capítulos. Escreveu Atos com 28 capítulos, Lucas com 24 capítulos e Hebreus com... não lembro agora também, ó, mas foram com muitos capítulos também. E veio Paulo. E Paulo realizou a primeira viagem missionária, a segunda viagem missionária, a terceira viagem missionária. Ele realizou mais viagem missionária ou só foi 3? Raul não sabia nem que tinha sido 3, Raul. Pensei que tinha sido milhares. Mas ele realizou no mínimo 3 viagens missionárias. Há quem acredite que ele realizou a 4ª e a 5ª viagem missionária também. Mas seria preso. Porque quando ele foi preso em Roma, ele ficou lá preso numa prisão o quê? Domiciliar. Então Matusael não havia impedimento dele pregar na primeira prisão dele em Roma. E ele ficava lá e as pessoas ficavam ouvindo a palavra de Deus, iam lá falar com ele. E aconteceu um negócio muito interessante. Lá existia a guarda pretoriana, que era a guarda mais poderosa da época. E na guarda pretoriana ficava praticamente um soldado com ele de manhã, um soldado à tarde e um soldado à noite.
Então ele evangelizou o soldado tudinho. Então todo mundo ali ouviu falar da palavra de Deus. Alguns se converteram, outros não. Mas quando ele foi escrever Filipenses, nossa carta aí, se você olhar os últimos versículos, ele diz assim, ó: os santos vos saúdam, principalmente os da onde? Da casa de César. Por que ele disse isso? Porque ele estava preso, mas preso ele pregou para mais gente do que a gente solto. Vocês sabiam disso? Que o homem era bom mesmo? O cabo era bom, viu? Ele preso estava pregando mais que a gente, tudinho aqui, somando todo mundo junto aqui. Nós soltos, ele estava pregando mais. Isso é de dignar um pouco, né? Não assim, poxa vida, velho. E, mas é porque toda a vida ele estava lá e as pessoas iam falar com ele, tinha um soldado obrigatoriamente do lado dele, né? Mas eu penso assim, ó, poxa vida, e no ônibus toda vida obrigatoriamente vai ter uma pessoa do seu lado. Não vai não? Obrigatoriamente? Ou do seu lado ou na sua frente? Ou por todo lado, igual aquela música? Por todo lado, eu sou imprensado. E a gente tem a oportunidade de fazer isso daí. Eu aprendo muito com ele, né? No meu mundo é um pouco diferente do que o Paulo vivia, igual o seu mundo é um pouco diferente do dele. E eu fico ali, rapaz, procurando uma brecha. Hoje pessoas queriam sair, né? Hoje à noite estava no trabalho lá e teve uma confraternização no final. E elas queriam sair para passear. Aí, Raul, bora para onde? Aí eu, sexta-feira é dia de ir para a igreja. Porque todo dia é dia de agradecer ao Senhor. E sexta-feira é um dos dias principais. Tá todo mundo convidado. Aí eles botaram aquelas carinhas assim, tipo, tava no grupo também, né? Botaram as carinhas assim, poxa, Raul, tipo, pra igreja de sexta não dá, né? Dá sim. Então cada um com o seu mundo, mas dentro do seu mundo dá para falar de Jesus, dá para falar de Deus. Paulo preso, primeira prisão. Ele escreveu quais cartas? E Filemon. Glória a Deus nas alturas. E semana passada nós falamos de Filipenses. E pastor, uma coisa que nós falamos, terminamos falando daquilo ali de maneira bem rápida. O que foi que nós falamos? Sobre a ansiedade. A ansiedade que atinge todos nós. Por nós termos problemas, ou por nós não termos problemas, ou por termos sonhos ainda não alcançados. Às vezes nos falta perspectiva de futuro. Mas quando eu olho para as cartas de Paulo, que ele escreveu preso, eu vejo assim, pastor, que se ela tivesse um tema central, seria o controle de Deus sobre a nossa vida. Paulo estava lá dia após dia fazendo o que Deus queria. Pastor, Deus escolheu a cidade que Paulo deveria ir. Paulo, você deve ir para Macedônia. Você lembra que ele foi criar a igreja de Filipe, foi fundar a igreja de Filipe? Paulo, é para ir para Macedônia, uma visão. Quando ele chegou na Macedônia, o que foi que aconteceu? Pouco tempo depois, ele foi preso. E valha, Raul. Às vezes, a gente pega e vai querer falar de Deus, obedecer a Deus, e coisas acontecem de errado na nossa vida. Quem aqui já pregou para alguém, evangelizou, investiu em alguém, e aquela pessoa não aceitou Jesus? Alguém? Mas tipo assim, você fez, só faltou pegar no braço assim, levar para a igreja com força assim, tipo assim, vai, vou te prender na igreja. Deus é bom, Deus ressuscitou o morto na frente da pessoa. A pessoa, Jesus, onde levantou um defunto, curou o enfermo, fez tudo, e a pessoa não, nada. Paulo também passou por isso. Lá em 2 Timóteo diz que Paulo, o maior missionário de todos, o maior pregador de todos os tempos, o maior fundador de igreja de todo o tempo, chegou, evangelizou pessoas, Alexandre, o latoeiro, o ferreiro. E o que foi que aconteceu? Não aceitou Jesus. O que é que eu quero dizer para você? Quem convence é quem? O Espírito Santo. E às vezes, nós que estamos aqui, uma das nossas ansiedades é porque às vezes nós até lutamos com alguém para batalhar com ela, para servir a Deus, pastor. Mas às vezes a gente quer fazer um papel que é o papel do Espírito Santo, que é convencer a pessoa. E esse papel é do Espírito Santo. E Paulo sabia disso. Ele escreveu, Timóteo, cuidado com esse Alexandre, porque ele resistiu muito às minhas palavras, né? As palavras, as pregações. Então ele resistiu às pregações. Então se resistiu à
Paulo pode resistir à sua pregação, à sua força, o seu amor também. Mas isso é erro seu? Não, é coisa de Deus, coisa que a gente não explica. Porque se eu disser, ó, rapaz, a melhor coisa do mundo está aqui, e ele quer entrar no teu coração, está batendo na porta, olha aí, ó, pode, é só dizer assim, ó, pode entrar, a casa é sua. E a pessoa disser assim, ó, poxa, a coisa mais linda do mundo, eu não quero. O amor da minha vida, não. Dá para entender? Não dá para entender. Isso é coisa de quem? Do Espírito Santo. É Ele e a obra dele. O nosso papel qual é? É falar de Deus, Renato. O nosso papel é orar, o nosso papel é convidar, como o nosso pastor fala. O nosso papel é estar ali, é falar de Deus, é ler a Bíblia para ter o que falar. Para não dizer assim, ei, mas Deus é bom, e Deus é maravilhoso, e Deus é fiel, e o que mais? Aí Deus é top, Deus é o máximo, Deus é tudo de bom. Ele é tudo isso. Você tem que falar isso, mas tem que ter algo mais, Bia. Tem que ter um detalhezinho a mais. Tem que, às vezes, eu até falando com uma jovem, quem aqui já evangelizou em francês para alguém? Tipo assim, um francês apareceu na minha frente, eu senti de Deus para falar com ele, pastor. Como tá levou, né? Eu senti de Deus para falar com ele. E você conseguiu falar com ele? Por que você não conseguiu? Porque você não sabe falar francês. Às vezes você está lá, Deus quer te usar, mas você não passou pelo caminho que devia passar. Eu falo francês, mas eu digo assim, ó. Teve um homem que orou e o sol parou. Quem foi ele? Josué. O sol parou? Não parou. Como é que a Bíblia está dizendo, pastor? Que o sol parou se o sol não parou? Quem escreveu a Bíblia, na época, não tinha um conhecimento disso daí. Séculos e séculos e séculos e séculos depois, que ia conhecer, pastor, que quem tinha parado era a Terra, porque o Sol fica no centro do universo. Então o que acontece? Deus, quando Ele quer revelar alguma coisa para alguém, muitas das vezes Ele não ultrapassa a barreira do conhecimento. Então na hora lá, Deus só podia revelar até ali, porque era o conhecimento que eles tinham. Se Ele dissesse assim, rapaz, a Terra parou, ninguém entende. Porque, poxa, a Terra sempre está parada. O Sol que se movimenta, ele faz um movimento assim todos os dias. Então o que acontece? Muitas das vezes Deus quer te revelar. Douglas, Naim, Cici, pastora, Raul. Mas nós não temos esse conhecimento aqui, ó. Aí quando não tem esse conhecimento, Douglas, ele nos dá a palavra, ele nos dá a revelação, mas a revelação é limitada. A revelação atinge menos gente. Ou às vezes nem chega a atingir, porque aquilo que Deus queria falar conosco para falar com determinadas pessoas, elas precisariam de um conhecimento. A exemplo do francês, um exemplo assim bem forte assim, né? Poxa, estou falando de qualquer outro conhecimento, mas um francês, você não conseguiria evangelizar um francês, porque você não saberia falar francês. Dá para entender? Então, por isso que Deus quer que nós conheçamos a palavra dele, para que nós tenhamos contato com aquilo que Ele quer nos revelar, com aquilo que Ele quer falar. Por isso que nas sextas-feiras nós estamos tanto investindo nesse conhecimento. E não é para mim não. Quando eu falo assim, ó, vamos ler a Bíblia, quem é que vai ser beneficiado lendo a Bíblia? Sou eu ou sou você? Exatamente. Às vezes a gente pensa, não, é o projeto do Raul, estou lendo a Bíblia porque o Raul vai me cobrar lá. Não, é porque Deus quer te agir através de você. Você é instrumento do Senhor. Mas para você ser um instrumento altamente qualificado, ó, precisa de quê? Bíblia. Bíblia na veia, toda hora. Tem gente também que diz para mim que lê e não consegue entender. Raul, eu até leio. Raul, eu tenho vontade de ler a Bíblia. Raul, eu até oro. Mas eu leio umas coisas lá, Raul, que, tipo, não dá, Raul. Não dá para entender. Eu acho que, no mínimo, alguém já passou por isso uma vez na Bíblia, né? De vez em quando eu passo. Já disse para vocês que eu vou pesquisar no Santo Google. Santo Google, ajuda-nos. E agora, o que será de nós? E eu queria dizer para vocês que é necessário
conhecer a palavra de Deus. Porque esse conhecimento, gente, é esse conhecimento que liberta. É a palavra de Deus. A Bíblia diz uma coisa. Quando Jesus estava orando pela gente, ele orou, ele disse assim, ó, Senhor, abençoa esses aqui, mas abençoa também aqueles que vão vir. E por que eles vão vir? Pela tua palavra. Então, quando a palavra do Senhor, Will, está sendo falada, ela vai lá no coração da pessoa e é ela que, ó, com a espada do Espírito, é ela que penetra no coração das pessoas. Então, tudo bem que você vai lá e dá uma força, tudo bem que você vai lá e dá uma motivação, mas o que é que acontece com a motivação? Às vezes ela sai no banho. Acho que vocês já ficaram com preguiça algum dia e tomou um banho e ficou motivado. Aconteceu isso já? Às vezes eu acordo assim, ó, mortinho, tonto, orando assim, olho, ah meu Deus, tenho que acordar cedo. Aí eu tomo um banho, depois que eu acordo no banho, eu fico motivado. Aí então, a principal palavra não é aquela palavra assim até de motivação. A principal palavra é a palavra de Deus. Porque muitas das vezes a gente quer sustentar a nossa fé pelo quê? Pela motivação. No dia que você estiver desmotivado, o que é que vai acontecer? A sua fé vai ruir. Porque, eu estou triste. Estou sem vontade de ir para a igreja hoje. Aquele menino falou mal de mim. Aquele Ain olhou para mim, cara feia, mas fica cantando lá em cima. Quer tirar umas fotos lá. E tudo botando pose. Aquele Raul só quer ir de terno. Só para dizer que estava trabalhando. Aquele Raul quer ser o que não pode, mano. O líder desse jeito, eu não vou nem mais para aquela igreja. Deus me livre. Aí você pega e desanima. Porque a sua força não estava na fé. É a fé que tem que sustentar o Mário. É a fé que tem que sustentar a Gene. Para no dia que vinha a tribulação, igual vinha para Paulo. A gente está vendo que não tem cara que passou por mais tribulação que Paulo, não. E era obedecendo a Deus, fiel, firme e forte. E ele obedecia a Deus, no outro dia ser preso. Paulo, faça isso. Ele fazia, era preso. Paulo, eu quero que você vá para tal cidade. Ele foi, mas algemado. Paulo, prega na primeira viagem missionária lá, recebeu logo um seja bem-vindo. Recebeu um tá ligado lá, pedrada, parecia que estava morto. Foi assassinado. Todo mundo pensava que ele estava morto. Obedecendo a Deus. Mas a fé dele estava sustentada pelas emoções? Estava sustentado na fé em Deus. Então é essa mensagem que nós temos que ter. Mais do que motivação, mais do que emoção. Onde é a rocha? É Cristo, na palavra. Porque aí chova ou faça sol, Raíssa. Pode estar triste ou pode estar feliz. Vai mexer um pouco? Vai. Vai mexer, porque você está aqui firme na rocha, ó. Igual o insano lá. Mas lá em cima faz assim, ó. A escada vai para um lado e para o outro. Quem tem medo de altura, eu, né? Não medo, né? Um receio, né? Porque eu não tenho medo de nada, né? Assim, um receio de leve, assim. Chega lá em cima, ele dá uma balançada. Você começa a orar 1000 vezes, que a oração vira reza. Tem gente que sobe de joelho. A Carla subiu de joelho orando. Mas era com medo. Porque estava tremendo um pouquinho, ela estava com medo de cair e subiu de joelho. Aí o pessoal mangando, eu morrendo de medo também, mas coisa feia, Carla, besteira dessa. Mas o que eu quero dizer para vocês, estava na rocha o insano, mas estava balançando. Às vezes a gente na rocha, quando as emoções vêm um pouquinho, a gente pode até balançar. Ó. Ai, meu Deus do céu, tá difícil. Mas os pés estavam aonde? Na rocha, não sai do canto. Estou no Senhor e não abro. Mas estou triste, mas não sei o quê. Mas eu estou no Senhor. E daqui eu não saio. Paulo deu exemplo. Ele disse, olha para mim. Olha para Jesus como é que era. Raul, na Bíblia tem dizendo que Jesus estava triste. A alma dele ficou profundamente abatida, amargurada. Quando ele estava lá no Getsemane, ele foi lutar pela gente lá. A palavra de Deus diz, foi meio que uma guerra espiritual entre Deus e Satanás. Eu ouvi numa pregação, o pregador disse que era possivelmente, Jesus lá em oração escutava o respirar de Satanás, o bafo de Satanás. Hernandes Dias Lopes pregando. Escutava o bafo de Satanás no ouvido dele. E ali, ele lá, e ele lutando, e lutando, e lutando, suou sangue. Devia ser um bafo podre, né? Assim, de Satanás, né? Lutou, saiu sangue. Mas depois que ele saiu de lá vitorioso.
Saiu lá convicto que ia ser fiel até a morte, cumprir o que Paulo ainda ia escrever, né? Para que Paulo pudesse escrever aquilo, ele foi fiel até a morte, morte de cruz. Será se ele foi abatido? Será se ele ficou triste algum dia? Será? Muitas das vezes, né? Ficava triste. Na primeira defesa ele pegou, ó. Na primeira defesa ninguém foi comigo. Ninguém. Mas ele pega e diz, ó. Que isto não lhe seja imputado. Que isso não seja imputado o pecado de vocês. Então o que é que eu estou querendo dizer? Vai passar pela prova? Vai. Vai ser difícil? Vai. Mas tem que ser sustentado na palavra de Deus. Na rocha. Vai balançar? Vai balançar. Mas vai ficar firme? Vai ficar firme. Porque a base é o Senhor. Ah, mas motivação. Ah, você pode ser motivado. Motivação é tipo assim, toda hora, né? Eu sou um cara motivado, eu acredito nisso, né? Eu sou aquele cara motivado, mas é aquele cara motivado que às vezes você pode ficar desmotivado. Mas a palavra, você não pode ficar um dia despalavrado. Entendeu? Motivado um dia você pode ficar. Desmotivado, né? Mas despalavrado não. A palavra, a rocha é todo dia. Todo dia, toda hora. Todo mundo aqui empalavrado? Glória a Deus, né? E esses pensamentos, quando a gente passa por esse momento complicado, um momento difícil, esse momento de angústia, que a gente precisa estar alicerçado na rocha, e vem um negócio que é muito forte. Para terminar, do que eu falei na semana passada, sobre ansiedade. Alguém aqui pode me dizer sinônimos de ansiedade? Medo, insegurança, sofrimento, preocupação, nervosismo. O que é preocupação? Preocupação é ocupar previamente. E até uma frase que eu ouvi, que eu guardei no meu coração, ansiedade é tão complicado que você foca naquilo dali, totalmente. Ah, meu Deus do céu, é aquilo dali, é a minha prova, é o meu concurso, é meu teste, é tudo, o meu é a minha família, estou focado naquilo dali. Ou seja, era para resolver, né? Mas agrava o problema. Você sofre duas vezes. Às vezes nem precisaria sofrer, daria tudo certo, seria tudo resolvido. E você sofreu. Às vezes daria errado, você mesmo se empenhando daria errado. Aí você sofre antes e sofre depois. E Jesus nos dá um segredo muito grande. A gente vem falando muito sobre a palavra aqui, mas sobre ansiedade ele diz assim, ó: não andeis inquietos por coisa alguma. Antes, vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E diz assim, ó: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Muitas das vezes, para resolver isso aí, Paulo ensina que é através de oração ao Senhor Jesus. E ele pega e diz assim: a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Às vezes tem circunstâncias, Roger, que não dá para ficar em paz não. Realmente é para você ficar ansioso mesmo, assim, porque, velho, o problema tá grande. Aquilo ali, eu conheço pessoas que são empreendedoras, né? Empreendedores são os empresários, né? Os empresários, e eles têm conta para pagar, tipo, no outro dia tem R$1.000, e hoje tem quanto no banco? Nada. Só que assim, ó, amanhã tem que pagar 1.000, 2 dias depois tem que pagar mais 1.000. 5 dias depois tem que pagar mais R$3.000, e tem quanto no banco hoje? Nada. Se eu fosse aquela pessoa, sinceramente, eu já teria morrido do coração. Porque, meu Deus do céu, mas a pessoa está lá, não, vai dar tudo certo. Vai dar, e é todo mês uma luta. Aí muda só as datas do pagamento, mas toda vez são esses pagamentos. E eles estão lá. Essas circunstâncias não são circunstâncias para você ficar assim, tipo assim, poxa, é para ficar ansioso, né? Poxa, vão mandar me prender aí, pro estelionato aí, que eu estou devendo Deus e o mundo aí, não sei nem como é que vai ser. É de ficar preocupado. Mas a Bíblia diz assim: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, entrega ao Senhor. Essa pessoa diz assim, ó: fica calmo, Deus está na frente, Deus vai resolver essas coisas aí para nós. Nós estamos batalhando, estamos obedecendo a Ele. Então pronto, Deus vai prover isso daí. Rapaz, mas se eu fosse a pessoa que estava morrendo, a pessoa me dando uma lição aqui espiritual, e eu aqui cru, né? Porque o meu Deus, mas a pessoa, eu estava passando mal por ela. E a pessoa disse assim, ó: calma, Raul. E era que a pessoa ficava calma, né? Calma, Raul. Deus vai prover. Deus vai abençoar. E a pessoa que era sócio com ela não era nem crente. Não, confia em Deus.
confia em Deus que Ele vai providenciar isso daí. Que paz é essa? De onde é que vem essa paz? Essa paz vem do Senhor. Confia nele, entrega a oração e súplica a Ele. Porque igual Paulo, às vezes dava errado. Igual dava para Paulo também. Mas ele acreditava que não existia acaso na vida de Deus. Na vida da pessoa que serve ao Senhor. Não tem por acaso não. Aconteceu isso aí. Não acontecia por acaso na vida de Paulo. Se ele estava ali, era um propósito. Se Paulo foi preso na primeira prisão lá, fazendo 4 anos, 2 em Cesareia e 2 na primeira prisão em Roma, é porque ele tinha um propósito. Um dos propósitos é que ele escreveu 4 livros, e os 4 livros que ele escolheu estão aqui hoje, que ele escreveu, Estão alimentando a gente aqui. Então aquilo que parecia ser errado para ele ali, em tese, os filipenses estavam até falando, poxa, Paulo está preso e tal. Mas aquilo ali, Ricardo, está abençoando a gente hoje. Paulo ali estava confiante. Ele estava convicto que ele não era acaso. Havia propósito do Senhor ele estar preso. Evangelizou toda a guarda. Evangelizou todos que estavam lá. Abençoou igrejas através de carta. Profetizou que voltaria nelas. Então, para a gente também é assim. Não sei que ensinamento você pode extrair. Mas através de toda oração e súplica, Deus vai trazer paz no seu coração. E no nome de Jesus vai ser resolvido aquele problema. E assim como o Tiago encontrou. Tiago, quando foi escrever o livro dele, ele encontrou uma maneira certa de te deixar melhor. A palavra de Deus diz assim, tente por grande alegria passar por provação, porque a provação da vossa fé produz a perseverança. E a perseverança, para que tenha a obra dela perfeita, lhe deixando perfeito e completo, sem falta alguma. O que é que acontece? Vem um problema na sua vida. Vem um problema para a vida do Mauro. E o Mauro passando por aquele problema. O que é que o problema faz quando ele é resolvido? Arranca do Mauro aquilo que lhe deixa imperfeito e incompleto. Porque ele vai produzindo no Mauro, a partir que o Mauro reconhece em Deus que aquilo dali é uma oportunidade de Deus trabalhar na vida dele. Deus vai trabalhando na vida dele, vai extraindo da vida dele aquilo no Mauro que ainda precisa ser moldado segundo o caráter dele. Mas para isso, para a gente não ficar dando murro em ponto de faca, a gente tem que saber que o acaso de Deus não acontece. Não é acaso, é controle de Deus. Então quando a gente reconhece um problema, é Deus trabalhando. O que é que eu vou aprender disso aqui? O que é que eu vou aprender? Porque senão o problema aqui, eu vou só me ferindo. E Deus querendo que a gente faça o quê? Reconheça que aquilo dali é Deus agindo na vida dele. Para que você seja moldado, para que você seja transformado no seu caráter. Até chegar o dia que nós seremos irrepreensíveis. Amém? Então entregando o perfeito e completo, sem coisa alguma. Tiago, capítulo 1, versículo 1. Ele fala depois, pastor, do agir e do fazer em Filipenses. E é o trabalhar da nossa mente. Filipenses 4:8 diz, quanto ao mais, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Às vezes quando nós estamos passando por dificuldade, os pensamentos na nossa mente são os piores possíveis. E são pensamentos que não regam a nossa fé. São pensamentos errados, são pensamentos que nos colocam para baixo. Às vezes você deu um vacilo, Maurício, Renato. Às vezes você dá um vacilo. Aí quando é que você sabe que se é Deus que está produzindo o pensamento na sua mente ou se é o demônio? Se vier te acusar e te jogar para baixo, é o demônio. Mas eu sou um pecador, não mereço não. Verdade, não é não? Olha, Satanás dizendo para ti, você é um pecador, não mereço. Satanás fala a verdade aí, Olha. Mas é uma falácia, é um argumento falacioso, é uma mentira parecida com verdade. Por quê? Porque ele pega, se você é um mentiroso, você não merece, mano. Merece nem estar na igreja, macho. Como é que pode, mas desiste disso aí, deixa de ser falso. Quando é Cristo, ele diz a mesma coisa. Você pecou, você não merece, você não é digno, você me entristeceu. Mas bora voltar, bora estar comigo, bora permanecer firme. É nesse pensamento que você deve ter. É uma linha bem parecida, Você é pecador indigno. Abandona, sai fora. Sai da igreja, mano. Tu não merece nem estar lá, fica fingindo. Você é um pecador indigno. Ei, macho, mas vai te converter. Vai pensar em coisas boas, vai estar com Deus, vai andar com pessoas boas. Às vezes aí na tua mente, palavras de acusação. E a palavra que tem que se sobressair, qual é? Aquela que te leva para mais próximo de Deus. Você é um pecador indigno,
mas Deus olha para ti e diz assim, ó, você é minha herança. Lá em Efésios vocês vão ver que Deus fala e Jesus considera como nós a herança de Deus, a maior riqueza de Deus. Imagina você ser a maior riqueza. Você às vezes olha para o espelho e diz assim, ó, rapaz, eu sou a maior riqueza de Jesus. É muita honra, né? E às vezes a gente não se valoriza o quanto a gente tem que se valorizar. Amém? Vamos ficar de pé? Gente, eu preferi hoje, na permissão de Deus, a gente não falou sobre Efésios hoje. A gente vai falar sobre Efésios depois que nós já tivermos lido o livro de Efésios. Antes a gente falava primeiro e depois começava a ler. A partir dessa semana a gente lê primeiro e depois a gente fala. Até para vocês já virem alimentados sobre o livro. Aí quando chegar vocês, tô ligado, porque tá bem fresquinho. É igual fazer uma prova assim que estuda. Vem tudo fresquinho na mente. Amém? Então vai acontecer isso daí. Então a partir da semana que vem, semana que vem, aí na outra que é o nosso evento. Amém? Então semana que vem a gente está num projeto de ler a leitura bíblica, mas é para o crescimento de vocês. Pergunte para a pessoa do seu lado, qual livro da Bíblia ela está lendo? Pergunte aí. Ou qual o último livro que ela terminou? Tem gente que não está lendo nenhum. Tem gente que não perguntou porque está com vergonha. Porque vai ter que responder também e não está lendo nenhum. Mas eu convido toda a igreja para que nós venhamos ler o livro de Efésios. É um dos livros mais lindos da Bíblia. Lindo, lindo, lindo é. É muito lindo mesmo. E como Colossenses fala de Cristo, a cabeça da igreja, Efésios vai falar de quem? Da igreja. Colossenses fala da cabeça. Efésios fala do corpo. É o foco do livro. Então é o livro mais que vai falar sobre igreja lá. Então nós vamos orar, aprender sobre a palavra do Senhor, aprender sobre o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, que não somos nós que produzimos a unidade dentro do corpo de Cristo. O corpo de Cristo ele já é unido por si só. E nós não podemos o que? Mexer nisso. Desembaraçar, desvirtuar, desunir. Porque o corpo de Cristo ele já é unido. Porque quem promove a união é Deus. Nós mantemos a união do corpo de Cristo. Então Efésios são poucos capítulos. São um dos capítulos mais... Inclusive tem lá Efésios 6:2, honra teu pai e tua mãe. Fala sobre as armaduras de Deus. Quais são as armaduras de Deus? Capacete da salvação, escudo da fé, espada do Espírito, couraça da justiça, cinturão da verdade, os pés preparados com a sandália do Evangelho e da paz. Então essas armas aí você aprenda, ore, decore. A gente vai falar semana que vem. Amém? Ore pelas sextas-feiras. No nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos. Entregar todas as nossas inquietações ao Senhor. Dizer que não são as nossas motivações, nem que você seja uma pessoa motivada, mas não são as nossas motivações, as nossas emoções que nos sustentam em Deus. Não tem dia que eu estou mais em Deus ou menos em Deus. Não tem dia que eu estou na palavra e outro dia despalavrado. Não tem. É todo dia na palavra. E a nossa fé sustentará as nossas emoções. E quando as emoções quiserem abalar a rocha, pode até balançar, mas os pés estão fincados na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. E Efraim vai ser assim. E Efraim é assim. Uma igreja que se alimenta em casa e vem experimentar a sobremesa na igreja. Uma Efraim, uma igreja de membros, de pessoas que fazem da sua casa um altar de adoração a Deus. Que os quartos são verdadeiros templos e igrejas, onde nós adoramos e louvamos ao Senhor Jesus. E quando nós chegamos aqui na igreja, nós experimentamos aquilo que nós já estávamos fazendo nas nossas casas. E que esse sentimento e que essas atitudes sejam compartilhadas em todos nós. E que os nossos assuntos principais,
as nossas primeiras palavras com os nossos amigos sejam palavras de Deus, palavras de revelação, palavras em que Deus nos revela sobre algo, o revelar a Deus no sentido de conhecer aquilo que estava escondido, mas que agora está à mostra de todos nós, que é o Senhor Jesus Cristo, através da sua palavra e do compartilhamento dela entre os irmãos. Senhor, te convidamos, Pai, para que o Senhor continue abrindo os nossos ouvidos, os nossos olhos, promovendo esse compartilhar de palavras entre todos nós, Pai. Sabemos que Tu és a fonte de toda a palavra. Sabemos que é o Senhor que finca os nossos pés, Papai, na rocha. Te agradecemos porque somos escolhidos Teus, Pai. E o Senhor vem trabalhando, até mesmo com problemas, o Senhor trabalha nas nossas vidas e arranca de nós aquilo que nós precisamos ser tirados, porque muitas das vezes o nosso caráter ele é falho, ele é errôneo, ele precisa ser moldado e ser mais parecido contigo. E às vezes o Senhor vem com um problema para cima de nós, mas justamente para trabalhar aquilo que nós ainda precisamos ser trabalhados. Abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar isso, Pai, mas sempre mantendo os pés fincados na rocha, que emoção nenhuma venha nos tirar de lá, Pai, e todas as nossas inquietações sejam levadas a Ti, Papai, com orações e súplicas, Pai. No nome de Jesus, recebe todas elas e nos fortalece, Pai, para que nós possamos orar, para que nós possamos ler a Bíblia, e que também, Senhor, para que nós possamos pensar naquilo que é bom, naquilo que é justo, naquilo que é amável, e nós possamos fazer o correto, Pai, orar, agir e pensar naquilo que o Senhor quer, Pai, e a paz que excede todo o entendimento vai reinar nas nossas vidas, Pai. Faz assim, Pai, e que no nome de Jesus nos usa para que através da palavra de Deus outras pessoas venham ser despertadas para Te amar, para Te adorar, reconhecer que Tu és o Salvador, que foi o Senhor que veio aqui, renunciou privilégios, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou, esvaziou-se, negou privilégios, se humilhando, Pai, sendo obediente até a morte de cruz, Pai, porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por isso, Senhor, vem ser o centro das nossas vidas. Vem, continue essa oração. Deus quer te ouvir. No nome de Jesus. Toma o teu lugar aqui. Vem e 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 toma o teu lugar aqui. Céus e terra se encontram ali.
aceitar voar dentro de gaiolas. Depois que tu rasgou o véu, Confiante eu vou, mediante o teu sangue. Eu posso entrar, eu posso ficar com você. Confiante eu vou, mediante o teu sangue. Eu posso entrar, eu posso ficar com você. Como eu posso aceitar voar dentro de gaiola? Depois que eu descobri o céu, depois que tu rasgou o véu, como eu posso aceitar voar dentro de gaiolas? Confiante eu vou, mediante o teu sangue. Posso entrar, eu posso com você. Confiante eu vou, mediante o teu sangue. Eu posso entrar, eu posso ficar com você. Como eu posso aceitar voar dentro de gaiolas? Depois que tu rasgou o véu, como eu posso aceitar voar dentro de gaiolas? Como eu posso aceitar voar dentro de gaiolas? Depois que tu rasgou o véu. Deixa eu pedir uma coisa a você. Onde você estiver, a sua mão esquerda, ó, a mão da aliança de casado, ó. Vai lá. Pastor, eu não sou casado não. Quero me casar com Jesus, né? Tem aquela música, vou me casar, eu sou casado, como é a música, hein? Ei, pega sua mão esquerda e coloca no coração. O que é o coração, pastor? É o lugar das emoções. É o lugar de emoções. É o lugar da vida. E a tua mão direita, ó, a mãozinha direita da aliança de noivado. Ei, coloca ela sobre a tua cabeça. Ou seja, a mão esquerda no coração e a mão direita sobre a cabeça. O que é a cabeça? É o comando. É onde vem a razão, o intelecto, o conhecimento. Lucas 24:45 diz assim, ó: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras. Um dia você vai entender. Diz, poxa, eu estou entendendo. Está tudo claro. Estava a luz para mim. O que era difícil, o que era trevas, hoje é luz. Eita. E você vai viver equilibrado. Razão e emoção. Não só emoção, não só razão, mas os dois na balança. Emoção e razão. Conhecimento e emoção. Você vai andar com esses dois juntos. E você aqui vai ter emoção na presença de Deus. A Bíblia, Salmo 1 diz assim, ó: é bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao versículo 2 diz assim: antes o seu prazer, a sua alegria, o seu contentamento é na palavra de Deus, e na sua palavra medita dia e noite, pois será
como árvore frutífera, junto a ribeiro de água, que vai dar o seu fruto na estação apropriada, e as suas folhas não caem, viu? Não caem, e o seu fruto vai sair no tempo certo. Deixa eu orar por você. Meu Deus, estamos diante daqueles que querem te conhecer, estamos diante daqueles que querem ter um encontro contigo, estamos diante daqueles que querem a verdade, Pai, querem a luz, e a tua palavra é a verdade. Jesus é a verdade. Oh, Pai, estamos daqueles que foram escolhidos por Ti para morar nos céus, mas para viver na terra em comunhão contigo, fazendo a Tua vontade, Te agradando, deixando tudo que não Te agrada, só para Te fazer sorrir, Deus. Deus, eu Te peço, olha para esse coração, olha para essa mente. Eita, Pai, se for preciso, dá um coração novo, um coração segundo a Tua vontade. Dá uma mente nova, uma mente renovada, uma mente que conhece a Tua palavra, uma mente que estuda a Tua palavra. Antes o seu prazer é na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, de dia e de noite. Que possamos, Pai, ter essa consciência, Pai. Aí sim vai ter conhecimento e vai ter emoção na Tua presença. Tem pessoas que dizem: nunca mais eu senti a presença, nunca mais eu toquei no Senhor, nunca mais eu chorei. Mas quando nós buscarmos o conhecimento de Deus, aleluia, e recebemos esse novo coração da paz de Deus, não vai faltar emoção, não vai faltar prazer, não vai faltar alegria. Por quê? Porque nós estamos firmados na rocha, aleluia, no conhecimento da verdade, que é Cristo Jesus o Senhor. Olha para cada um, Pai, cura essa pessoa, essa mentalidade que não quer perdoar, essa mente, Pai, que é vazia. Enche do conhecimento da Tua glória, da Tua verdade. Essa mente, Pai, que pensa mais nas coisas daqui do que das coisas do alto. Olha para esse coração, Pai, olha para esse coração que quando uma música muda